E aí, rapaziada, tranquilo? Chapachiro aqui pra mandar um vídeo aí pra vocês, como sempre, né? Hoje eu vou falar um assunto muito interessante, é um livro que eu li. Eu li esse livro em 2 dias, vai se foder. E eu vou reler de novo, foda-se. Muito bom. Cara, ó, chega a arrepiar, rapaziada, tá ligado? O nome do livro chama Mais Esperto que o Diabo. E dizem que é o livro mais lido no Brasil. Listo. Leu bem, né? Você vê que você leu bem, listo. Lido no Brasil. Só que a graça é que eu nunca vi ninguém lendo essa porra, nem no metrô, nem na rua, em lugar nenhum, viado. E nunca vi ninguém comentando sobre essa merda desse livro. Simplesmente eu tava lá no YouTube, achei uns achados lá e falei, porra, legal, acho que eu vou dar uma chance, né? Eu fiz umas anotação aqui do livro, tá? O livro é muito extenso, eu aconselho que leiam pra entenderem tudo, tá ligado? São vários assuntos dentro do livro, mas eu resumi bem aqui pra poder explicar pra vocês mais ou menos a ideia principal, porque ele é um livro de meio que autoajuda, prosperidade, tá ligado? Autoconhecimento, né? Tanto que a brisa do livro é que, tipo, ele tava fudido, quebrado. Ele tava fazendo as descobertas dele o estudo científico dele era entrevistar pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas e ver o que tornou as pessoas bem-sucedidas e o que tornou as pessoas mal-sucedidas. Então, tipo, meio que traçar um caminho do progresso, porque as próximas gerações iam precisar, tá ligado? E é engraçado que quando ele terminou o estudo, e ele tinha todos os dados para fazer os livros, que acho que foram 8, não tenho certeza. Ele ele não tinha dinheiro nenhum, ele tava quebrado. O Natal chegou e ele não tinha dinheiro para comprar presente, pinheiro. Ele nem lembrava que era Natal, só lembrou quando viu o pinheiro no vizinho e os filhos dele ficaram com a cara de bunda, tá ligado? Aquela angústia. Ele fala que é uma angústia, que foi uma das maiores angústias da vida dele, do Natal, né? E ele sentou para, ele recebeu uma voz do outro eu na mente dele falando. Basicamente é assim, eu tô traduzindo em português, mas o cara falou: "Senta e escreve toda essa merda logo e publica". Só que quando ele sentou pra escrever, ele ficou pensando e falou: "Mano, eu só é um charlatão fudido, parça. Eu me enquadro no charlatão porque, porra, eu não eu não tô bem de vida, como que eu vou falar pras outras pessoas como que é o caminho pro progresso, tá ligado?" Mas ele fez, e fez muito bem feito, e graças a Deus que deu certo, tá ligado? Logo na frente ele resolveu esse problema do dinheiro e tal, e conseguiu, dando as palestras dele, a escola, se montar financeiramente. Mas a questão do livro não é essa, porque senão o livro não se chamava Mais Esperto que o Diabo. E tem até certa parte do livro, tem até a entrevista com o próprio diabo, tá ligado? Muito legal. Eu não vou explicar o que é esse diabo, como ele é, como ele funciona, se ele é cristão, se não é, você vai ter que ler o livro, tá ligado? Porque essa é a parte chave de todo o livro e tiraria todo o tesão de contar pra vocês, tá ligado? Mas eu separei algumas coisas aqui que a gente vai comentar. Uma das primeiras coisas que no mundo, mas o livro também prega pra gente é não vagar sem rumo, tá ligado? Não vagar sem rumo. Eu acho muito boa essa política porque muitas das vezes as pessoas não se encontram o que elas gostam da vida, o emprego que elas querem fazer da vida, ou qualquer atividade que elas querem fazer da vida, porque elas não se encontraram na vida, elas só estão seguindo a vida sem rumo, fazendo o que tá acontecendo e não procuram se conhecer internamente para realmente saber do que gosta, conversar com esse outro eu. Esse outro eu aí, como o livro prega, só vem nas maiores, nas coisas de dificuldade, tá ligado? Não que ele só venha nesse horário, mas a maioria das pessoas tem o contato com esse outro eu nesses horários difíceis, né? E eu já tive essa dissuasão do id, do ego, do eu não lembro como os gregos e os outros chamavam, mas era outro nome. Mas eu tive essa separação já uma vez e é um bagulho muito louco mesmo. E eu não sabia que alguém conseguiria fazer isso sóbrio, tá ligado? Mas consegue, olha o cabelo branco, puta merda. E aparentemente é uma técnica que tem que ser usada sempre, tá ligado? Aparentemente, tipo, ali com a meditação, meio lado a lado, tá ligado? Eu não sei como que funciona isso, tá ligado? Mas você conversar com outro é uma experiência única mesmo.
Realmente é da hora. O propósito da vida é se esforçar muito para não perder o controle de si mesmo. Essa frase me marcou muito porque muita gente perde o controle de si mesmo. Se afunda em droga, se afunda em álcool, quando vai ver tá na Cracolândia, tá sem família, tá morando sozinho porque todo mundo deixou que não aguenta você bêbado, tá ligado? Tá perdendo amizades e famílias e namorada porque tá gastando dinheiro com maconha a mais do que pagando outras coisas, sei lá, tá ligado? Uns exemplos aqui. Então, tipo assim, você tem que ter muito. O propósito da vida é não se esforçar muito pra não perder o controle de si mesmo, tá ligado? Até naqueles momentos de discussão onde você sabe que tá certo, a pessoa tá querendo te tirar, e aí você começa. Eu sou muito assim, tá ligado? Eu acabo exaltando um pouquinho o tom da voz, tá ligado? Quando eu vejo que a pessoa tá querendo fazer o bagulho de sacanagem mesmo, não tá apresentando argumentos decentes, só tá querendo te esculachar. Aí eu subo um pouco o tom de voz. E não perder o controle de si mesmo te dá uma outra percepção de que você consegue resolver esse problema sem ser agressivo, sem ser passivo-agressivo, sem estourar, sem explodir, tá ligado? Você consegue contornar a situação pela direita, pela esquerda, por baixo, por cima, pelas diagonal, tá ligado? São muitas mais opções do que aquela coisa tá gritando na sua mente, o que você tá querendo dizer, tá ligado? Às vezes a gente é tomado muito pela emoção e não pela razão. E também a gente tem que ser tomado, às vezes, muito mais pela emoção do que pela razão, tá ligado? Senão a gente não sai do lugar e não se move. E aí vem aqui, eu te pergunto, sabe, o que atrasa o seu progresso? No estudo do livro dele, é simples. O desejo de comida, o desejo de sexo e a busca incessante de expressar opinião mal formada. Basicamente, isso te atrapalha o seu progresso, te atrasa. E eu acho sensacional, principalmente o último. Porque esse livro foi escrito há mais de 100 anos atrás, se pá até mais, tá ligado? E tipo, o desejo de comida e sexo, tudo bem. A gente entende que são. Do sexo nem tanto pra viver, mas da comida sim, tá ligado? É uma coisa que não atrasa seu progresso, mas que vai atrasar seu progresso quando você tiver que deixar de fazer o seu progresso pra ir correr atrás de comer, tá ligado? De comida que você tá precisando e não tem. Assim, é realmente foda, tá ligado? O sexo, eu não preciso nem falar muito, né? De pornografia aí, a geração da pornografia, dos sites aí, que OnlyFans, os carai, tá ligado? Eu não preciso nem dizer nada, parça. Se vocês tirem suas próprias conclusões, dizem aí, tem um ditado aí de um grande filósofo brasileiro, que eu não sei quem é, que diz assim: tudo nesse mundo depende do quanto você quer comer uma buceta. Me perdoe o palavreado, rapaziada, mas então essa aqui se encaixa perfeitamente na parada do sexo, tá ligado? E vice-versa. Porque quem troca caralho, caminho por atalho, troca burseta por caralho. E eu não falei esse comentário de modo sexista. Volte e lê ao contrário. Valeu, Yankee. E o último é expressar opinião mal formada. Cara, abre o Instagram, viado. Abre o Instagram, vê comentário. Cuzão, é a coisa mais que encaixa nisso aqui hoje em dia. O pessoal sai despejando um monte de ódio, um monte de merda no Instagram com opinião mal formada, sem estudo, sem embasamento, sem porra nenhuma, cara. O cara não leu nenhum livro, viado. Porra, mano, aí é foda falar que a pessoa não leu um livro de autoconhecimento, não se conhece e quer opinar sobre assuntos de guerra em Israel e Palestina, quer opinar no Irã, quer opinar no Iêmen, quer opinar na China, na Coreia do Norte. Ah, parça, na política do nosso país, PT, e PSDB, e MBL, e PSOL, parça, irmão, antes de querer conhecer sobre os outros e sobre os assuntos dos outros, se conheça. Brusque o seu progresso, tá ligado, rapaziada? Eu não sou de direita não, tá? Pra quem tá achando que esse papai ficou bem de direita, parça, não. Eu sou anarquista, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui falar agora os princípios que ele passa no livro que você tem que manter pra conseguir ser ter um progresso na vida, seu progresso, tá ligado? O primeiro é: defina sobre o seu propósito. O que é o seu propósito? Aonde você quer chegar, tá ligado? O que é o propósito? Entendeu, parça? Qual que é o seu propósito na vida, daqui 10 anos, daqui 5 anos? Qual que é o seu propósito pra amanhã, tá ligado, rapaziada? Vamos pensar também a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, que é assim que a gente faz. Sei que dá preguiça, mas o mundo não tem espaço pra preguiçoso mais. Controle sobre si mesmo, que é aquilo lá que eu falei no passado já. Controle sobre si mesmo, eu não vou nem discutir muito. Aprenda com a adversidade. Irmão, se você não aprende com as dificuldades, tá ligado?
Me desculpa, você tá perdendo tempo demais, então. Eu sou um cara que, tipo, aprende muito mais na dificuldade e eu tô sempre me colocando em situações de dificuldade por acaso. Não tão por acaso, às vezes por burrice mesmo. Mas são situações de dificuldade que me fazem amadurecer muito, tá ligado? Principalmente em questões financeiras, que é onde eu mais peco hoje em dia, tá ligado? Com essa parada de iFood, de tomar uma dosinha ali, comprar um beck ali. Essa parada eu peco, rapaziada, muito. Mas existem outras que, tipo, você aprende com a adversidade, tipo, morar na rua, tá ligado? Tipo, ter depressão e não ter como contar com ninguém, ter que sair daquela merda você sozinho, parça, com as suas próprias pernas, correr com as suas próprias pernas, tá ligado, cuzão? Isso é, enfrentar a dificuldade, a adversidade e aprender. Eu gosto muito disso. E acho que esse é o caminho certo, tá ligado? Você sempre tá se desafiando a fazer novas coisas, a tentar outras coisas mais difíceis do que você já testou, porque só assim você consegue obter um conhecimento muito bom e umas skills que você vai conseguir lidar com qualquer situação mais pra frente, porque as situações vão ser mais ou menos parecidas, não tanto. 4. Esse é um difícil. Controlar sua influência ambiental, cara. Controlar sua influência ambiental é muito treta, tá? Porque você não depende só de você, depende do ambiente inteiro. Então você tem que se afastar de pessoas tóxicas. E isso às vezes significa se afastar da sua própria família, tá ligado? Isso é muito difícil, até porque às vezes mora no mesmo prédio, na mesma casa, tá ligado? No mesmo. Então é embaçado, porque a gente acaba assimilando pensamentos, mesmo subconscientes daquelas ideias que aquelas pessoas ficam despejando na gente. E se aquelas ideias daquelas pessoas são só ruins, parça, eu não preciso nem te dizer o que vai acontecer, né, velho? Eu tô sem tempo, rapaziada. Vou pausar aqui, depois eu volto.